Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário Barbosa. Hoje eu trouxe para vocês, a área superficial do cilindro, também conhecida como área total do cilindro. Eu gosto muito de associar o cilindro com o prisma, porque é praticamente a mesma ideia. Os dois têm a mesma base, bases congruentes, só que o cilindro é um corpo redondo. Qual que é a parte boa? Lá no prisma, a figura da base mudava, né? Tinha hora que o exercício colocava para gente um quadrado, tinha hora que ele colocava para gente um hexágono, um triângulo. Aqui sempre vai ser um círculo, tá? Bom, bem tranquilinho aqui para resolver. O que é a área superficial? É como se eu planificasse o cilindro, ou seja, é como se eu cortasse ele aqui, e abrisse essa figura. Quando eu abro essa figura, ela vai ficar mais ou menos desse jeito, quando eu planifico ela, tá? Percebam que eu tenho dois círculos aqui, e aqui na lateral, quando a gente abre ela, forma um retângulo, tá bom? Então, para a gente calcular a área superficial do cilindro, eu uso essa formulinha aqui, ó. A área superficial ou área total vai ser igual. Como eu tenho duas bases idênticas, então é só eu fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Pode ver que é a mesma ideia lá do prisma, tá? Bom, agora para a gente poder resolver esse exercício aqui, eu tenho que saber como que eu calculo a área da base e eu tenho que saber como que eu calculo a área lateral, tá? Bom, vamos lembrar? A base aqui é um círculo, então para eu calcular a área da base, eu tenho que calcular a área do círculo. Então, como que eu calculo a área do círculo? Vou fazer assim, a área da base vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Essa formulinha a gente usa para calcular a área da base. E a área lateral, professor, como que a gente calcula? É muito simples, pessoal. Na lateral eu não tenho um retângulo, né? Então, é só eu calcular a área do retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Vou colocar aqui embaixo, a área lateral vai ser igual base vezes altura. Só que tem um detalhe. A base, que é essa distância aqui, vocês concordam comigo que quando eu fecho o cilindro, essa parte fica em volta aqui do meu círculo? Então, essa distância aqui é como se eu calculasse o valor da circunferência aqui, tá? Ou seja, o comprimento da circunferência, tá? E como que eu calculo o comprimento da circunferência? 2 vezes o π vezes o raio, tá? E aqui, pessoal, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que a altura do cilindro? Então, aqui continua valendo h como altura. Então, para a gente calcular a área lateral do meu cilindro, eu vou usar essa formulinha aqui, ó. A área lateral vai ser igual a base, o que é a base mesmo? 2 vezes o π vezes o raio. Então, 2 vezes o π vezes o raio, multiplicado por quem? Pela altura, que é h mesmo. Então, eu coloco o h aqui. Então, para a gente calcular a área da base, π vezes raio ao quadrado, para a gente calcular a área lateral, 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura. Tranquilinho? O que eu posso fazer? Eu posso pegar tudo isso daqui e colocar nessa fórmula. Eu, particularmente, quando vou resolver exercício envolvendo esse assunto, eu gosto de calcular separado, depois trazer aqui para essa fórmula. Mas tem livros aí de matemática que aparece tudo numa única fórmula, tá? Então, você pode reescrever essa fórmula se você quiser, desse jeito aqui, ó. A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base. Quanto que vale a área da base? Π vezes raio ao quadrado. Então, eu coloco aqui, ó, π vezes raio ao quadrado, mais a área lateral, que a gente calcula usando essa formulinha aqui, ó. 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, tá? Então, em livros de matemática aí, provavelmente vocês vão ver a fórmula escrita desse jeito ou deixando em evidência aqui um valor, mas eu gosto de deixar desse jeito. Como eu falei para vocês, particularmente, prefiro calcular separado e depois colocar nessa formulinha aqui de cima, tá? Bom, essa foi a demonstração de como a gente chega na formulinha para calcular a área superficial do cilindro, tá? É lógico que eu vou fazer um exemplo para vocês, para mostrar para vocês como que resolve na prática, tá?
Espero que vocês tenham gostado, já que eu volto com exemplo para vocês, tá bom? Até daqui a pouco.